Boa tarde a todos. Muito bem-vindos a esta casa de acolhimento, de tratamento, casa de estudos, de divulgação da doutrina espírita, casa de amor, onde muito antes de aqui chegarmos, as equipes espirituais, as equipes que aqui trabalham fisicamente, já preparavam todo este ambiente para nos receber. De mãos dadas com o nosso mentor individual, aqui chegamos e somos recebidos pela mentora desta casa, Doce Joana de Ângeles, Irmã Rosário, as freirinhas que vêm lá do campanário para nos receber com muito amor, com muita luz. Vamos então, aproveitando todos os benefícios destas luzes que sobre nós são derramadas. Vamos chegando até bem pertinho de nossa doce Mãe Santíssima. Deixemos-nos nos envolver com o seu manto de luz, deixamos nos envolver com toda a sua amorosidade, com as suas bênçãos. Junto de nossa doce Mãe, vamos chegando até nosso irmão Jesus. Este irmão que nos acolhe, nos orienta, tantos exemplos nos dá diuturnamente. E agora, junto de nossa mãe e de nosso irmão, vamos chegando até nosso Pai Maior, que nos recebe com os seus braços abertos, num abraço fraterno, com tanta alegria. E assim, vamos louvando este Pai de amor e bondade com a prece que seu Filho nos deixou. Quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agora nos tranquilizarmos para o passe coletivo. Que assim seja. Boa tarde, pessoas lindas. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos, que fechem os seus olhos. Fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam neste momento a captação das energias para o passe PL e que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionados aos assistidos deste passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central,
tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH e com a captação dessas energias pelo passista, pedimos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz. Sintamos o coração serenando e harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passe irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presente. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligação que se fizerem necessário com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa claro, envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos, e a amarela no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas e espirituais nesse momento. Os passistas irão depositar uma projeção da cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançar o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus. E que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento, até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas, que serão projetadas, envolvendo todas as crianças, em muito amor e carinho, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais de passe por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos para abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Vamos envolver com muito amor nosso querido Zé Roberto, que vai trazer a mensagem dessa tarde. Que Jesus abençoe a todos. Olá, meus queridos irmãos. Boa tarde. Prazer estar aqui. Depois que voltaram as atividades na casa, minha primeira palestra numa quinta-feira de tarde. Prazer estar com cada um de vocês neste momento. Enquanto estava ali me preparando para a palestra, cujo tema de hoje é a jornada heróica do Cristo, peguei refletindo. Primeiro que o
assunto que eu mais gosto de falar é do Cristo, de Jesus. Ao longo desses 15 anos aqui na casa, ele foi a base de todos os estudos, de todas as condutas, de tudo que me espelhei ao longo desses anos, tanto aqui na casa como em minha vida. E ainda posso falar o seguinte, que eu quase não sei nada do Mestre, que ainda estou aprendendo. Posso afirmar com certeza que o José Roberto de ontem, o de hoje é o melhor do que o de ontem, e espero o de amanhã seja melhor do que o de hoje. Eis a nossa jornada, eis a nossa evolução. E também me lembrei de quando eu estava na escola de aprendizes do Evangelho, que eu pegava os nossos irmãos alunos e perguntava, me conte uma passagem de Jesus. Sabe o que acontecia? Dava um branco, eles não lembravam. Dezenas de alunos eu perguntava uma passagem da vida do Mestre e ninguém dizia uma palavra. Nossa, são tantas parábolas, são tantos milagres, são tantos ensinamentos e exemplificações, e às vezes a pessoa não conseguia me responder. Muitos respondiam, claro, às vezes pelo ímpeto da pergunta, né? Ser pego de surpresa, as pessoas ficavam reticentes, mas é lógico que todos nós lembramos de muitas coisas. Vamos começar, então, bem pelo Cristo, jornada heróica do Cristo. O que significa Cristo? Eu gosto de aliar as minhas palestras à ciência. Então, Cristo, da palavra latina, provém da palavra grega que significa ungido, consagrado, que por sua vez vem da palavra hebraica antiga, que significa Messias, aquele que foi escolhido pelo Pai, por Deus, para vir à Terra, numa jornada, como diz a palestra, heróica. Heróica para nós, não tenha dúvida. Mas se o próprio Mestre estivesse aqui, ele será que assumiria essa palavra heróica? Aquele a quem uma vez foi abordado por uma pessoa que pedia uma cura, que se ajoelhou e falou, bom mestre. E a resposta de Jesus foi, por que me chamas de bom? Bom é o Pai que está no céu. Primeira lição de humildade. Sempre Jesus foi muito humilde. Eu gostaria, sempre também gosto de dar algumas bibliografias, então baseado tanto nas abordagens de hoje como uma leitura para vocês, para conhecerem melhor ao Mestre, eu sugiro esse livro, O Redentor, de Edgar Armond. O comandante Edgar Armond, que foi um dos criadores da escola de aprendizes do Evangelho, diz aqui nessa obra que ele não quis escrever nada, preferiu fazer uma compilação. Porque a história já foi passada de tanto tempo, algo sempre se acrescenta, algo sempre se modifica, então ele preferiu fazer uma compilação. Então tem trechos muito bonitos aqui reunidos e que serve para que nós conheçamos um pouquinho melhor ao Mestre. Eu gostaria de basear nessa palestra também aquilo que é conhecido como as 3 revelações. Quais são as 3 revelações que o Espiritismo consagra? A vinda de Moisés e o recebimento dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Depois, a própria vinda do Messias, Jesus Cristo, na Palestina, há cerca de 2000 anos atrás. E a terceira revelação, a própria promessa do Cristo, de que enviaria uma revelação.
E esta foi a doutrina espírita, através dos espíritos superiores, do espírito de verdade. Então, só para nos localizarmos um pouquinho, vamos à codificação de Kardec, o Livro dos Espíritos, questão 625. Pergunta Kardec a espiritualidade maior. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade, aos homens, para lhe servir de modelo e guia? Resposta. 2 palavras que poderiam ser simplesmente uma. Vede Jesus. Pois Jesus é, para a humanidade, o modelo mais perfeito de moralidade a quem possamos aspirar. O espírito mais perfeito, o mais puro que passou, e que em sua jornada, ao longo de 33 anos encarnados, deu ensinamentos. E muito mais do que os ensinamentos, exemplificou a cada um destes. Ensinou, como eu disse, mas muito melhor do que o ensino da palavra, como dito também no Evangelho de João Evangelista, o exemplo arrasta multidões. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta, atrai. E Jesus atraiu uma multidão por onde passou. Começando a sua jornada, sabemos pouco de Jesus, os 3 anos de vida pública. E os outros anos anteriores? Os outros 30 anos. Sabemos de 3 anos da vida pública e os seus outros 30 anos antes. Sabemos pouco, mas com certeza também foram pautados e baseados em toda o amor e a caridade que o Cristo nos pregou durante esses 3 anos. Jesus nos deixou um evangelho que não foi escrito por ele, foi escrito por seus discípulos, foi escrito por Lucas, que nem conheceu ao Mestre também, mas que também propagou a palavra. E nos contam esses evangelhos, que é o Novo Testamento. Aos 12 anos, Jesus foi a Jerusalém, numa caravana que saiu da Galileia para as comemorações de Páscoa. E vinham muitos judeus de toda a Palestina para aquele evento. A caravana era muito grande e na partida, muitas pessoas, muitas caravanas, seus pais só deram falta de Jesus algum tempo depois da partida. E desesperados voltaram a procurá-lo. E onde se encontrava aquele garoto de 12 anos de idade? Se fosse qualquer um nos dias de hoje, qualquer criança estaria brincando com algumas outras crianças em algum lugar. Mas vocês se lembram onde estava Jesus? No grande templo, conversando com os doutores da lei. Com certeza ele teve alguma educação, era um espírito superior, mas como todos os espíritos que reencarnam no planeta, precisam desenvolver as suas aptidões. E conta-nos a espiritualidade que já naquele tempo, na conversa com os doutores da lei, falava a sua língua materna, aramaico. Falava o hebraico, que era a língua dos judeus. Falava grego, a língua clássica,
e falava o latim, a língua dos dominadores romanos da época. Uma criança de 12 anos, que a princípio, para aqueles autores da lei, achavam que nem um conhecimento das leis não tinham. Mal sabiam eles, com espírito tão iluminado, que conversavam. E quando a sua mãe, Maria de Nazaré, veio ter com ele, onde estava durante esse tempo, por que não partiu conosco? Qual foi a resposta daquela criança? Não sabes que vim a este mundo para tratar dos negócios de meu Pai? A autoridade moral sempre lhe foi presente durante toda a sua vida. Essas passagens estão no Evangelho. E depois só vem o começo da sua vida pública. Vocês conseguem se lembrar qual foi a primeira passagem pública de Jesus? As bodas de Caná. Prestem bem atenção, o nome da cidade que foi realizado o casamento é Caná. Canaã é a Terra Santa. Israel, a antiga Palestina, onde os judeus estavam. E estando lá, o que aconteceu? A história, acredito que todos aqui, sem exceção, estou vendo até uma criancinha ali pequenininha, deva saber. Mas algo mais importante aconteceu e se manteve ao longo desses 2000 anos, que ficou no subconsciente coletivo de toda a humanidade. Isso alguém sabe? Qual foi o milagre que ocorreu nas bodas? As festas de casamento daquele tempo perduravam por 3, 4, 5, 7 dias, uma semana. Era uma grande festividade entre a família, os vizinhos, o amigo, a comunidade. Uma vez conversando com um judeu, que eu não sabia se era praticante de religião, perguntei se ele era judeu no aspecto da religião. Ele me falou, ser judeu é algo social, é algo cultural, é algo religioso, é algo maior do que só entendemos por cristãos que acreditamos em Cristo e seguimos o passo de Cristo. E, acabando o vinho, a mãe de Jesus veio pedir pelos noivos. Meu filho, acabou, vai ser uma vergonha para a família. Parece que já na primeira noite, por favor, ajude. E ele ainda questiona o que eu tenho a ver com isso. Mas com todo aquele amor que ele demonstrou, é lógico que ele não deixaria nem de atender a sua mãe, nem aos próprios debutantes. E o que fez? Transformou a água em vinho. E qual a ideia que está no subconsciente coletivo da humanidade? Quando há uma transformação, uma melhora muito grande, o que dizemos, meus irmãos? Melhorou como da água para o vinho. Olha a mensagem como ficou na humanidade ao longo desses mais de 2000 anos. Quando algo melhora espetacularmente, é como uma transformação, um milagre da água para o vinho. E assim eu vou continuar enquanto o tempo me permitir, porque passagens não faltam. Do pouco que eu sei, poderíamos ficar aqui até a noite. Então vamos ver o que a espiritualidade vai me falando. Eu gosto muito da segunda passagem pública da vida de Jesus. Esta não tão conhecida como a primeira. A cidade de Caná ficava a uma distância da Galileia, que tinha que se atravessar a Samária. A Samária era um dos povos, uma das tribos judaicas que ficava numa zona fronteiriça.
Então ela foi muito invadida e o seu povo foi muito mesclado com diversas outras culturas. Por isso os samaritanos eram discriminados, me desculpe, pelos próprios judeus. E à volta deste casamento, Jesus passa com seus discípulos que já o acompanhavam pela Samária. E para Jesus num poço. E ele fala aos seus discípulos que fossem à cidade para pegar mantimentos para que continuassem a viagem. Não por acaso. E senta Jesus no poço. E de repente ao poço que ficava ao alto de um monte sobe uma mulher. A mulher samaritana. Com baldes para carregar água, porque a Palestina, em muitos lugares, é um deserto. E falta água, escassez. É um lugar muito difícil. No inverno chega a nevar, o verão desértico e assim por diante. E aquela mulher bem cedo, as primeiras horas do dia, parece que o Evangelho descreve às 6 da manhã, sobe a mulher para pegar a água, a qual cozinharia, a qual beberia, a qual se banharia, a qual alimentaria os seus rebanhos, os animais. Sei lá qual o clima, se fosse no inverno poderia estar um frio de nevar, se fosse no verão um calor de 40 graus, e subia lá. E ela nem olhou para Jesus, mal olhou encarando, e ela ataca o balde para colher a água daquele poço. E Jesus fala: mulher, dai-me de beber. Ela recolhe a água, tira um pouco e dá de Jesus de beber. E ela fala: sendo tu judeu, como fala comigo que sou mulher samaritana? Porque os judeus tinham um código de ética que homem não se dirigia para uma mulher se essa mulher estivesse desacompanhada. E muito menos um judeu se dirigia para os samaritanos por causa daquela miscigenação da civilização deles, do povo deles, daquele segregatismo, daquele preconceito do povo na época. E ela fala. E ainda Jesus tinha suas vestes de rabino, Jesus estudou para ser rabino. E ela assusta: por que fala comigo? Aí Jesus responde: mulher, você bebe essa água, mas se bebesse a água que eu posso lhe oferecer, você nunca mais teria sede. Lógico que Jesus não estava falando da água física, mas de todo o conhecimento espiritual que aquele espírito de tamanha grandeza trazia. Mas qual foi a resposta da mulher? Que é a mesma que cada um de nós teria. Se vocês passassem por alguma sala aqui mediúnica e algum mentor falasse: faça isso para ter facilidade na sua vida. Porque muitas vezes nós buscamos só o resultado, não o trabalho, não o esforço. Qual foi a primeira coisa que passou na mente da mulher samaritana? Eu acordo todo dia cedo, levanto, subo aqui, encho esses baldes de água, desço e volto aqui não sei quantas vezes ao dia. Lógico que eu quero essa água, que se eu beber, nunca mais me faltará, que nunca mais eu terei sede. E ela responde: Senhor, dai-me de beber. E nisso Jesus começa a conversar com ela. E a mulher se impressiona com aquele mestre e numa determinada hora fala: eu sei que ele, o Messias, está para vir. Porque eles não tinham, os rabinos, eles não tinham aquela formação religiosa como os demais judeus. E Jesus responde: eu o sou.
E dizem a espiritualidade que Jesus, que só estava de passagem naquela cidade, ficou lá ainda 3 dias e 3 noites, ensinando e exemplificando a sua boa nova, o Evangelho do nosso Divino Mestre Jesus. E muitas outras passagens acontecem, tanto que me marcam, que marcam vocês. Se fosse uma conversa, isso seria maravilhoso. Mas gosto também de associar o Evangelho, a boa nova do Mestre, aos dias de hoje. Então, assim, o faremos um pouco. Estamos passando por uma pandemia, que, diga-se de passagem, não é a primeira que a humanidade enfrenta. Quiçá não será a última. Videm a febre amarela, a gripe espanhola, no início do século passado. Por ciência, provavelmente, espero, não é uma certeza, talvez já estamos terminando essa passagem. Por quê? Porque a vacina foi efetiva. E o que nos disse o revelador, o consolador prometido que Jesus nos prometeu? Disse a espiritualidade a Kardec: quando a religião, quando a fé espírita entrasse em contravenção, em antagonismo com a ciência, que nós largássemos a doutrina e ficássemos com a ciência. Eis o porquê, irmãos, de tomarmos a vacina, de seguirmos o que a ciência nos diz, de estarmos com máscara, de nos prevenir aos nossos próprios que amamos em casa. Porque isso nos disse a espiritualidade maior. E qualquer espírito que lá participasse da codificação com Kardec, com certeza Jesus estava presente. Porque lembram que ele asseverou que quando 2, 3 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá ele estaria? Nós temos as diretrizes. A Boa Nova, o Evangelho, está presente. O Pai, o Mestre, nos manda espíritos missionários ao longo dos tempos para reforçar essa ideia. Chico Xavier, Dr. Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, entre tantos outros grandes espíritos missionários em toda a orbe, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. Nunca estamos desamparados, meus irmãos. Nunca. E há uma coisa também que acontece hoje, há muita contradição contra a ciência por causa de fé, de religião, que não nos cabe aqui julgar, não é o nosso papel. Porém, há uma outra passagem tão linda de Jesus que eu gostaria de falar. Estando os fariseus, que era um grupo religioso dos judeus, querendo incriminar e jogar a autoridade romana contra Jesus, tentam lhe armar uma cilada e levam a questão do imposto, que era um tema muito difícil, que havia-se de pagar um tributo aos romanos. E perguntam os fariseus ao mestre: nós que sabemos que tu, mestre, é sempre verdadeiro, que diz a verdade, doa a quem doer, sem levar em consideração quem quer que seja, nos responda, por favor, és no lícito pagar o imposto? Em toda a sua inteligência espiritual, ele responde uma das melhores respostas do mundo. Ele fala: me tragam o dinheiro que é pago o imposto. Eles trouxeram uma moeda.
E olhando a moeda e apresentando aos fariseus, ele fala: quem é este na moeda? E eles respondem: César. E a resposta do mestre foi de uma inteligência, uma autoridade moral incomparável. Então, pois, dai a César o que é de César, e ao homem e a Deus o que é de Deus. Ou seja, meus irmãos, na nossa vida aqui, temos o plano físico, temos as nossas necessidades, temos nossos dilemas, temos os nossos enfrentamentos políticos, sociais, assim como outrora, 2000 anos atrás. Mas o que deve nos nortear sempre são as leis divinas, as leis naturais, a boa nova do Mestre. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu pessoalmente, em algum dilema, em alguma situação, eu gosto de perguntar: o que Jesus faria se estivesse aqui presente? Quando comecei falando, o heróico, a jornada heróica, nós devemos assim reconhecê-la. Mas Jesus, em toda a sua humildade e grandeza, assim a chamaria? Então, meus irmãos, muito cuidado com esse embate, essas coisas calorosas entre os irmãos. Sempre devemos respeitar a opinião alheia. Sempre. Até porque, na questão 621 do Livro dos Espíritos, que antecedeu aquela de Jesus, perguntando qual era o modelo que Deus nos deu, nos diz: aonde está escrito a lei divina? Sabem qual é a resposta? Na consciência de cada um de nós. Porque somos obra do Pai. Em toda obra tem a assinatura do autor. Então, meus irmãos, por favor, refletamos sobre essas passagens e diversas outras que nos tocam, que nos ensinam o amor, que nos ensinam a caridade, que nos ensinam a servir em vez de ser servidos, que nos ensinam a sempre ajudar ao próximo, a nunca almejar algo a mais. Não temos tanta necessidade disso. Lembremos o que Paulo de Tarso falou, que não existe que aquele que mais propagou a doutrina do Mestre, que não existe um homem na terra que não pecou. Começar por esse que vos fala, à exceção de Jesus. Aquele que acabou a jornada, iniciou lá na vida, no Evangelho aos 12 anos, e que acabou a jornada no Gólgota, numa cruz. Era a sua missão. Da mesma forma que todos nós temos missões, que nos comprometemos no plano espiritual. E que podemos dizer que aquele que acabou na cruz nos deixou aquele dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através de mim. Por favor, irmãos, todos agora podemos levantar e aplaudir não a palestra, mas aquele que fez essa jornada por amor a nós. Muito obrigado, mestre.
E agradecidos que estamos por tão bela mensagem da tarde de hoje, por tanto acolhimento nesta casa bendita. Levamos aos nossos locais de trabalho, lazer, aos nossos familiares, aos locais de estudos, onde quer que estejamos. Levemos toda a alegria que recebemos nesta tarde, toda a luz e toda a paz. Que tenhamos um término de semana abençoado, sempre envoltos nas luzes amoráveis do Criador. Muita paz, muita saúde, muita luz a todos nós. E agradecemos a toda a espiritualidade amiga que nos acompanhou e segue conosco. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Que assim seja. Graças a Deus.